Vamos orar para continuar a nossa leitura? Senhor, obrigada pela palavra. Obrigada, Espírito Santo, por estarmos aqui, unidos em Teu nome, Pai. E que a Tua presença, Jesus, seja notória, Pai, no nosso meio. Quando esse vídeo chegar, Jesus, aquelas pessoas, que o Senhor vai enviar a palavra, Senhor, que haja transformação, que haja libertação, Pai. Que todos possam, Senhor, reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador. Que caiam as escamas dos seus olhos, Pai, que eles possam ouvir a Tua voz, ouvir e obedecer. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Deuteronômio 15, 16, Salmos 87, Atos 10. Afinal, de cada 7 anos, cancelem as dívidas de todos a quem vocês tiverem feito um empréstimo. O cancelamento será efetuado da seguinte forma: todos cancelarão os empréstimos que fizeram aos irmãos israelitas. Ninguém exigirá pagamento do seu próximo ou de seus parentes, pois chegou o tempo do Senhor para liberá-los das dívidas. Essa liberação se aplica somente aos irmãos israelitas e não aos estrangeiros que vivem entre vocês. Não deverá haver pobres entre vocês, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará grandemente na terra que lhes dá como herança. Receberão essa bênção se tiverem o cuidado de obedecer ao Senhor, seu Deus, e cumprir todos estes mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. Governarão muitas nações, mas não serão governados por nenhuma nação. Se, contudo, houver algum israelita pobre em suas cidades, enquanto chegarem à terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o coração e não fechem a mão para ele. Ao contrário, sejam generosos e emprestem-lhe o que for necessário. Não sejam mesquinhos, nem se recusem a emprestar a alguém só porque o ano de cancelamento das dívidas está próximo. Se vocês se recusarem a fornecer um empréstimo e a pessoa necessitada clamar ao Senhor, vocês serão considerados culpados de pecado. Deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Sempre haverá pobre na terra. Por isso ordeno que compartilhem seus bens generosamente com os pobres e com outros necessitados de sua terra. Se o irmão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você como escravo, ele lhe servirá por 6 anos. Depois disso, liberte-o no 7º ano. Quando libertar um escravo, não o mande embora de mãos vazias. Seja generoso e dê-lhe a despedida um presente dos animais de seu rebanho, dos cereais da sua eira e do vinho de sua prensa de uvas. Compartilhe com ele um pouco da fartura com a qual o Senhor, seu Deus, o abençoou. Lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito e o Senhor, seu Deus, o libertou. Por isso lhe dou essa ordem. Mas se por estar bem como você e amar você e sua família, o servo disser, não quero ir embora, você pegará um furador e furará a ponta da orelha dele contra a porta. Depois disso, ele será escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com as escravas. Quando libertar seus escravos, não considere isso uma grande perda. Lembre-se de que por 6 anos eles lhes prestaram serviço equivalente a 2 vezes o salário de empregado contratado, e o Senhor, seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer. Separem para o Senhor, seu Deus, os machos das primeiras crias do gado dos rebanhos. Não usem a primeira cria do gado para trabalhar no campo, e não tosqueiem a primeira cria das ovelhas. Em vez disso, a cada ano, comam esses animais com sua família na presença do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Mas se essa primeira cria tiver algum defeito, se o animal for manco, cego ou tiver algum outro problema, não o sacrifiquem ao Senhor, seu Deus. Comam o animal na cidade em que morarem. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer uma gazela ou um veado. Não comam, porém, o sangue do animal, derramem-no no chão como se fosse água. A cada ano, no mês de Abibe, celebrem a Páscoa em homenagem ao Senhor, seu Deus, pois foi neste mês, durante a noite, que o Senhor, seu Deus, os libertou do Egito. O sacrifício de Páscoa será um animal do gado ou do rebanho, oferecido ao Senhor, seu Deus, no lugar em que ele escolher para a habitação do seu nome. Comam o sacrifício com pães sem fermento durante 7 dias. Comam pão sem fermento como fizeram quando fugiram às pressas do Egito. Comam esse pão, o pão do sofrimento, para se lembrarem por toda a vida do dia em que saíram do Egito. Durante esses 7 dias não deve haver a mínima quantidade de fermento nas casas em toda a sua terra. E quando sacrificarem o cordeiro de Páscoa ao entardecer no primeiro dia, não deixem sobras para a manhã seguinte. Não ofereçam sacrifício de Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá.
Ofereçam-no apenas no lugar que o Senhor seu Deus escolher para a habitação do seu nome. Sacrifiquem-no ali ao entardecer, enquanto o sol se põe no mesmo período do dia em que saíram do Egito. Assem como um cordeiro do lugar que o Senhor seu Deus escolher. Na manhã seguinte, voltem às suas tendas. Durante os 6 dias seguintes, comam pão sem fermento. No 7º dia, declarem outra reunião sagrada em homenagem ao Senhor seu Deus, e não façam trabalho algum. Contem 7 semanas a partir do dia em que começarem a colheita de cereais. Então celebrem a festa da colheita, em homenagem ao Senhor seu Deus. Levem uma oferta voluntária proporcional às bênçãos que receberam dele. Será um tempo de celebração diante do Senhor seu Deus, num lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Celebrem com seus filhos e filhas, com seus servos e servas, com os levitas das suas cidades e com os estrangeiros, órfãos e viúvas que vivem entre vocês. Lembre-se de que um dia vocês foram escravos no Egito e, portanto, tenham cuidado de cumprir todos estes decretos. Celebrem a festa das cabanas durante 7 dias no final da época da colheita, depois que ajuntarem os cereais e prensarem as uvas. Essa festa será um tempo de alegria e comemoração com seus filhos e filhas, seus servos e servas, com os levitas estrangeiros, órfãos e viúvas de suas cidades. Durante 7 dias celebrem essa festa em homenagem ao Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher, pois ele é quem os abençoa em todas as suas colheitas e lhes dá sucesso em todo o seu trabalho. Essa festa será um tempo de grande alegria para vocês. A cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar essas 3 festas: a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das cabanas. Em cada uma dessas ocasiões, todos os homens devem comparecer diante do Senhor seu Deus no lugar que ele escolher. Não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor seu Deus. Nomeiem juízes e oficiais de cada uma de suas tribos em todas as cidades que o Senhor seu Deus lhes dá. Eles julgarão o povo com justiça. Nunca distorçam a justiça nem mostrem parcialidade. Nunca aceitem subornos, pois eles cegam os olhos dos sábios e corrompem as decisões dos íntegros. Que a justiça verdadeira prevaleça sempre, para que vocês vivam e tomem posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Jamais levantem um poste de madeira para Aserá junto ao altar que edificarem para o Senhor seu Deus. Jamais levantem colunas sagradas para adoração, pois isso é detestável para o Senhor seu Deus. Salmos 87. No Monte Santo está a cidade fundada pelo Senhor. Ele ama a cidade de Jerusalém, mais que qualquer outro lugar em Israel. Ó cidade de Deus, que coisas gloriosas são ditas a seu respeito. Incluirei o Egito e a Babilônia entre os que me conhecem, também a Filistia e Tiro, e até distante Etiópia. Ali todos se tornaram seus cidadãos. A respeito de Jerusalém se dirá: ali todos desfrutam os direitos de cidadãos, e o próprio Altíssimo abençoará a cidade. Quando o Senhor registrar as nações, dirá: ali todos se tornaram seus cidadãos. O povo tocará flautas e cantará. A fonte de minha vida brota de Jerusalém. Aleluia, Jesus. Atos 10. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: Que é, Senhor? E o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram até Deus e ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de 12:00 e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais répteis e aves. Então uma voz lhes disse: Levanta-te, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria.
Mas a voz falou novamente: Não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens de Cornélio encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levanta-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? Eles responderam: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele para que ele ouça sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali naquela noite. No dia seguinte foi com eles, acompanhado de alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando. Mas Pedro levantou e disse: Fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os 2 conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse: Vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil como este e se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso vim aqui e fui chamado, sem levantar objeções. Agora diga por que vocês mandaram me buscar. Cornélio respondeu: 4 dias atrás eu estava orando em casa por volta deste mesmo horário, às 3 da tarde. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu suas orações e se lembrou de suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Então Pedro respondeu: Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aquele que os temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas do povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram. Penduraram-no numa cruz, mas Deus o ressuscitou no 3º dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós somos os que comemos e bebemos nós fomos os que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus os designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crê receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: Pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, pela bondade, graça e misericórdia, Pai. Obrigado pelo teu perdão, pelo teu sacrifício, pela tua ressurreição. Obrigado pelo Espírito Santo, Pai. Obrigada porque o Senhor não nos despreza. Obrigada porque essa palavra, Pai, vem agora nos trazer para perto do Senhor e tirar entre nós e o Senhor toda a barreira que foram construídas, Pai, por pessoas, por falsos ensinamentos. Deus, seja presente, Pai. Seja aquele que vai nos convencer, Senhor, do juízo do pecado e da justiça. Que o seu Espírito Santo venha nos convencer
E que não haja mais barreira entre nós, Pai. Que nós sejamos um com o Senhor, para sermos um com Deus, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Aleluia.